maior escrutínio sobre os atos que correrem mal, será logo o partido no poder, que é o partido que vai desenhar. Mas uma coisa que eu fico contente, que é a introdução e implementação das autarquias locais tem sido um daqueles temas muito estruturantes e que é inclusivo a todos. Que significa que todos os partidos políticos, todos os players querem que tenhamos autarquias locais. Mas é preciso que quem investiga, quem estuda sobre essas matérias, explique às pessoas que não é com a implementação das autarquias locais que nós no dia seguinte vamos ter energia, vamos ter educação de qualidade, vamos ter transportes públicos, vamos ter o bem-estar que todos nós queremos para os angolanos. Não. As autarquias nós devemos encarar, as autarquias locais como um modelo pelo qual se vão tomar decisões políticas inclusivas para os cidadãos que vivam nestas regiões. Significa que nós queremos que os cidadãos elejam diretamente os seus representantes e sejam esses representantes a resolverem localmente os problemas dessas populações, porque muitas vezes as estratégias de resolução dos problemas centrais são diferentes daquilo que é a estratégia do problema local. Significa que quem localmente vai desenvolver a atividade pública em busca da satisfação das necessidades coletivas, muitas vezes está mais ao lado dos problemas. Então, eu penso que para a sua implementação deve-se seguir uma ponderação, estudos adequados, porque dou-lhe um exemplo em concreto. Se nós tivermos de analisar e o fim ao cabo que se quer de uma autarquia local é que tenha autonomia política, autonomia financeira, autonomia administrativa. Como é que eu vou avaliar, sem estudos concretos, como é que vai ser a autarquia local do município de Lobito, o município de Lobito Oeste, que tem várias empresas, que tem indústrias, que tem uma economia forte, e como é que eu vou implementar a autarquia local, por exemplo, no município do Dirico, no município da Camacupa, no município de Cacuzo. Seguir mesmo para ali, para podermos mas só para terminar, isto significa que devem ser feitos estudos concretos, com maior afinco, com mais realismo e tudo adequado à nossa realidade, porque estes problemas todos, e não adianta aqui imitar fatos que já existem em outras realidades. Eu quero que nós tenhamos autarquias locais adequadas à nossa realidade política, económica, social e cultural. Isto é muito importante porque em muitos países há sim autarquias locais, mas tiveram problemas, e um dos casos paradigmáticos disso é Moçambique, que teve problemas na sua implementação e que até agora ainda não conseguiu resolvê-los. Nós precisamos olhar para os erros dos outros e considerar como consultoria grátis para a gente poder fazer melhor. Augusto Bafa, qual é a sua opinião relativamente à implementação das autarquias? Laurinda, é muito simples. Se entendermos que as autarquias são um imperativo constitucional, que foram estipuladas na Constituição da República de Angola de 2010, já vamos atrasados, já são 8 anos. E fala-se antes de 2022, até lá são 12. Quer a UNITA e também pelas palavras do secretário-geral do MPLA, Paulo Kassoma, a previsão é para 2020. Ok. Vamos entender, passaram 10 anos e hoje ainda se alega que estamos à procura de estudos. Que eu saiba, já há pelo menos 5 anos que o MAT já foi efetuado vários estudos. O atual vice-presidente da República, nas vestes enquanto ministro da Administração do Território, já fez vários estudos, andou por vários países, andou pelo país todo. Por que é que hoje ainda estamos à procura de estudos? A própria oposição também fez seu trabalho de casa. A UNITA também andou, inclusive chegou a fazer uma proposta de lei para as autarquias locais, que foi chumbada logo na nascença, nem sequer chegou a evoluir para a especialidade. A minha pergunta é, qual é o problema? Vou dar um exemplo. A questão da como o partido no poder vê as autarquias. O partido no poder, o MPLA, vê uma espécie de cedência. Ele aceita as autarquias, não quer. Isto é que é mau. Se ele entender que... Nesta perspectiva fala de partilha... Sim, mas uma partilha de poder não conheço, e ao acontecer é mais uma exceção do que a regra, que as eleições autárquicas um partido ganha em todos os municípios. Geralmente há um grande equilíbrio entre 2 ou 3 forças. E mais, tal como prevê a nossa Constituição, permite que um grupo de cidadãos organizados consiga também ir a eleições e pode eventualmente ganhar alguns municípios. Que mal está aí. Um dos problemas que têm os administradores hoje é que as pessoas não se veem representados neles, porque eles são eleitos
por que modos não sabemos. Quando eu digo que são eleitos, não estou a dizer mais das últimas eleições, estou a partir do princípio, desde a independência até hoje, todos os administradores foram eleitos. As pessoas não sabem porquê e não se revêem. Hoje vem este, amanhã vem aquele, depois de um ano sai, ele sai sempre com o sentimento de dever cumprido. O próximo que vem, apesar de ser do mesmo partido, leva todos os seus para aquele lugar onde ele é nomeado. O próximo também traz chaves. Então, esta descontinuidade acaba por lesar grandemente os nossos municípios. Por quê? Porque as pessoas quase não cumprem os mandatos de 5 anos. Segundo, os eleitos, as pessoas nomeadas não cumprem os mandatos, o cidadão não se revê, e quando o cidadão, por alguma razão ou outra, e agora vemos nos casos das chuvas, pede contas ao seu administrador municipal, ele diz que não, eu também estou aqui, fui eleito e fui nomeado e não tenho dinheiro, não tenho condições. Vemos todo mundo no lamento. Assim não conseguimos. Uma vez que o quadro muda, essas pessoas sejam eleitas, há uma possibilidade de elas terem que ser responsivas perante aqueles que lhes elegem, primeiro. E segundo, essa ideia de que o dinheiro, a capacidade de arrecadação de receitas, como se a partir do momento que as pessoas são eleitas, esses administradores, ou não sei qual é a nomenclatura que vai se arranjar, vão ter que arranjar dinheiro aqui e acolá. Não, nós temos um Estado que arrecada receitas a nível macro, quer que seja pela contribuição do cidadão, quer seja por via daquilo que são as vendas das commodities que são exportadas pelo nosso Estado. É possível, pode não ser 100%, mas dar uma porcentagem para estes municípios. E o resto, para cumprir, eles podem arrecadar quer por via de taxas e impostos como o IPU, na questão da residência, da questão dos escritórios, também no imposto para as viaturas e alguns outros. É possível, não se pode dar a ideia de que a autarquia, uma vez eleita, não vai ter dinheiro para sustentar. Se há dinheiro hoje, é possível haver dinheiro mais tarde. O molde é que muda e passam a autarquia também a fazer coleta e fiscalização ali onde ela está distrita. Tito, falou em implementação gradual das autarquias. O que me parece é que Bafa tem uma opinião completamente diferente. As discussões à volta do gradualismo continuam. Qual é efetivamente o problema do gradualismo? Não, eu penso que é um falso problema. Repare, primeiro é aqui uma questão que o Bafa apresentou, de que a questão das autarquias locais começa em 2010. Não. A questão das autarquias locais começa até anterior, começa com a Lei Constitucional começa com a Constituição de 1992, com a Lei Constitucional, que já previa, e todos nós estamos cientes de que fenómenos é que vivemos do ponto de vista social e político desde 2002, desde 92 a 2002, e sabemos por que condições é que não conseguimos implementar. Não há problema nenhum. No que diz respeito ao gradualismo, o gradualismo é o corolário daquilo que vem previsto na nossa Constituição. A Constituição, nas suas disposições transitórias, nos termos do 242 da Constituição, diz que a implementação das autarquias locais deverá respeitar o princípio do gradualismo. E o Presidente da República agora, Mas parece que essa ideia do gradualismo não é bem acolhida por todos. E sim, parece estranho, né? Porque um partido que efetivamente quer ser poder e coloca empecilhos naquilo que vem a ser os nossos comandos legais e fundamentalmente constitucionais, vejo aqui que é uma ausência de sentido de Estado, porque resulta da nossa Constituição de que a sua implementação deve seguir este princípio. E o Presidente da República agora em Benguela diz que acha prudente, acha mais seguro que haja esse respeito pelo gradualismo. O gradualismo significa que na implementação das autarquias locais vamos fazê-lo passo a passo. O que é que isso significa? Significa que vamos testar em que zonas da Angola vamos implementar autarquias locais, em que zonas é que será mais eficiente, em que zonas é que veremos quais são os resultados efetivos que isso pode dar. Eu acompanho essa linha de pensamento porque será um bom modelo para podermos testar até que ponto é que o modelo que vai ser implementado pelos angolanos para uma realidade política, cultural e social angolana venha a surtir efetivamente esses efeitos. Agora, uma das grandes questões, e se nós olharmos para os princípios pelos quais as autarquias locais devem se cingir, é justamente o da
autonomia financeira, autonomia administrativa, autonomia patrimonial. Como é que é concebível, por exemplo, até que ponto alguém é realmente autônomo quando vive dependendo diretamente daquilo que o BAFA apresenta, que é o património que resulta do Estado? Só és independente quando tens efetivamente dinheiro. Para mim, o ponto é este. Quem depende de terceiros para ter dinheiro não é verdadeiramente independente. Então, nós devemos, e eu espero que o legislador, na altura de escolher o modelo das nossas autarquias locais, tenha em conta que a realidade política, cultural angolana é diferente de outras realidades. Então, neste caso, deviam-se avançar com a municipalização? Eu penso que, por exemplo, se há municípios que nós podíamos começar a testar, são os municípios de Luanda. Eu penso que seria um bom momento para municípios como, dou-lhe um exemplo, o município da Ingombota, por exemplo, o município do Lubito, em Benguela, o próprio município de Benguela também, seriam, na minha opinião, bons municípios para irmos testando, porque são municípios que têm alguma vida econômica, se assim podemos dizer, para nós podermos aferir em concreto e sem receio nenhum, porque esta ideia de que as autarquias locais são apenas um apanágio da oposição não são. Muito a ideia de que os problemas devem ser resolvidos nos municípios começaram anteriormente com o anterior Presidente da República. Agora o novo Presidente da República também diz que é melhor que os problemas dos cidadãos sejam efetivamente realizados pelos líderes locais, porque é que conhecem essa realidade. Então, não é um apanágio, não é porque só a oposição é que quer efetivamente autarquias. Eu penso que qualquer João Lourenço faz parte do MPLA. Diga? João Lourenço faz parte do MPLA. Sim, é o que eu estou a dizer. Não é apenas uma ideia da oposição à introdução e implementação das autarquias locais. É uma ideia que qualquer cidadão angolano e com alguma responsabilidade sabe que nós devemos evoluir. Isto já é um ponto assente. Devemos evoluir para as autarquias locais, mas agora é preciso termos um modelo que seja efetivamente adequado à nossa realidade, sem que imitemos modelos que depois venham de notar-se desastrosos para aquilo que é a nossa realidade. O que eu quero, e com isso posso terminar, o que eu quero é que nós tenhamos autarquias locais verdadeiramente autónomas, que consigam resolver os problemas dos cidadãos, que as pessoas consigam, os cidadãos independentes, consigam candidatar-se nas suas regiões, consigam participar, consigam vencer e, efetivamente, consigamos assegurar o bem-estar das populações. O que esteve a dizer a Tito Cambanes. Olha, eu estava aqui a largar um sorriso pelo simples motivo. O Tito fala que precisa de fazer estudos e por um lado, ele vem já com esta ideia de que as autarquias em Moçambique falharam. Uma das coisas que falhou é mesmo esse gradualismo, dos municípios começam a fazer e outros não. Ou seja, as pessoas, naqueles municípios em que se fez, há muito mais dinamismo do que aquele em que não se fez. O que é que acontece? Há um êxodo maciço de pessoas à procura de melhores condições de vida, inclusive de educação, saúde, para estes municípios em que se fez autarquias. Essa é uma coisa. A outra é a questão do Tito dizer de depender do... Eu não disse depender. Precisar. Uma coisa é precisar, outra é depender. Senão nenhum Estado é independente, porque todos os Estados precisam dos outros. Há uma interdependência. Não há problema nenhum em os municípios receberem receitas também do nosso Estado. Agora, é preciso que não seja na totalidade e, se possível, até ali onde possível, nem seja a maioria. Mas também para isso temos que olhar o que é que a lei vai dizer, onde é que estas autarquias locais podem arrecadar receitas. Por exemplo, o Tito falou aqui no Lubito, uma ideia, a coisa mais importante que tem do ponto de vista econômico no Lubito é o porto do Lubito e quiçá também, quando atingir a sua plenitude, os caminhos de ferro. Algumas pessoas pensaram, será que toda essa arrecadação vai para as autarquias locais? Claro que não, mas é possível haver uma partilha, é possível fazer acertos onde percentagens dessas explorações económicas vão para as devidas autarquias, sob o risco de se certificar aquilo que muitas pessoas dizem, que não há vontade política do MPLA em fazer as autarquias. Espera que elas falhem, para depois poder dizer que está a haver a oposição insistir muito das autarquias e não deram certo. Isso é uma coisa. A outra também, o Tito disse que quando o anterior Presidente da República disse que a vida faz do município. Sim, disse, mas esta ladainha morreu solteira. Não se efetivou as autarquias nos 5 anos passados. E podia-se muito bem. O conjunto de tarefas elencadas ficaram por aí. Era possível e muito bem aprovar as leis que
que estão adstritas a este processo todo. E não se fez. É preciso começar a avançar. E depois, obviamente, ali onde precisa se fazer algum reajuste, é só atualizar a lei. Por último, quando o Tito fala adequar à nossa realidade, muitas vezes ouvimos isso, adequar à nossa realidade, mas é preciso vir com exemplos, porque senão as pessoas vão pensar que as autarquias é uma coisa que não tem, nunca houve nas outras partes do mundo. Quase todos os líderes europeus, tanto primeiro-ministros e até presidentes, passaram pelas autarquias. Cabo Verde, o primeiro-ministro de Cabo Verde, passou pelas autarquias, boa parte dos ministros de Moçambique e, para não dizer no próprio Brasil, todos eles passaram pelas autarquias. Pelo contrário, isto é um bom viver para pôr em prática aqueles que serão os futuros líderes do país. Porque é nas autarquias, numa circunscrição restrita, que essas pessoas podem começar a pôr em prática aquilo que são as suas ideias de uma governação. E se der certo... levantou aqui uma questão que eu gostaria também de ouvir a sua opinião, que tem a ver com a autonomia financeira de muitas localidades. Conhecemos bem a realidade de Angola. Como é que ficaria neste caso? Como é que ficariam neste caso estas localidades? Eu não conheço nenhuma província... Sem patrimónios formados, sem autonomia financeira, como é que seria? Eu não conheço nenhuma província em Angola e posso estender isso aos municípios onde não haja atividade econômica. Geralmente, ali onde há menos atividade econômica, tende a ser onde há menos pessoas. Obviamente, a exigência será bem menor. Contudo, o nosso Estado teve uma grande responsabilidade desde 2002 até 2018 em estender a administração do Estado em todos estes municípios e mais até as comunas. Houve vários projetos, inclusive o Água para Todos, houve os projetos de eletrificação, ou seja, não podemos dar a ideia que existem zonas em Angola que não têm pessoas que não têm estruturas feitas. Podemos nos perguntar, serão iguais às de Luanda, com a por exemplo, do extremo leste de Angola? Não, claro que não são. Mas não precisa de muitas receitas para edificar isso. Um município onde tem, por exemplo, 50 mil pessoas, é muito mais fácil gerir, do meu ponto de vista, do que uma cidade como Luanda, que tem 8 milhões de pessoas. Então, mais fácil nós organizarmos autarquias nestas circunscrições, onde as pessoas que residem lá esse tempo todo mais facilmente conseguem gerir, porque conhecem-se, do que numa cidade de Luanda, onde há um êxodo maciço, há um aumento exponencial de pessoas. Então, devemos repensar, ter muita calma. Essa questão do gradualismo muitas vezes tem esse alegado desculpa. É possível organizar em todos os municípios do país e depois as responsabilidades é que vão aumentando. Pode ser de forma a fazer em 2, 3 eleições. Isto estar inclusive já como estar na lei que se aprova. Porque senão vamos ter o nosso país sempre as pessoas a serem nomeadas, os nomeados não prestar contas com o cidadão e as pessoas, como não têm esperanças de vida, acabam por vir sempre para Luanda ou para Benguela, que são as cidades que mais crescem no país, e temos o país cada vez mais desértico. Tito, eu fiz-lhe a pergunta já há instantes e volto a fazer-lhe porque não respondeu, estava a falar de uma outra coisa. Devia-se avançar, enquanto se aguardam pelas autarquias, avançar-se com os serviços, ou com a municipalização dos serviços, como uma forma já também desta preparação que se quer? Assim, repara, ainda há bem pouco tempo, Lourindo, houve uma atividade que foi organizada pelo Ministério da Administração do Território que falava em concreto sobre a questão da municipalização, onde um dos grandes modos foi a municipalização dos serviços de saúde e dos serviços dos transportes públicos. E uma atividade muito bem conseguida, onde a ideia subjacente sobre esta discussão foi sobre quando implementamos autarquias locais, como é que esses serviços podem ser efetivamente realizados pelos autarcas, pela população e como é que essas pessoas podem estar incluídas no processo de concretização das políticas públicas. É muito importante, sim. Mas eu espero que me compreenda. Eu tenho muita dificuldade em proceder com alguma pressa porque há uma pressão social para tal. E daí volto a me bater por isto. Por uma questão de conforto e até segurança jurídica, prefiro que nós andemos por uma questão de forma mais gradual, mais com calma, e volto a me bater por isso, que é a responsabilidade de quem está no poder, de quem tem a faculdade de poder conceber um modelo, quer de municipalização, quer para evoluirmos para autarquias locais, porque isto tudo vem previsto na Constituição e não há falta de vontade nenhuma em concretizá-los. Eu penso que
se nós conseguirmos elencar alguns municípios em concreto para evoluirmos para este modelo, eu gostaria sim que fosse feito, mas com alguma, e exijo isso, com alguma ponderação para que tenhamos um modelo que efetivamente, porque no final do dia o que nós queremos é que sejam modelos que venham assegurar bem-estar para a população, qualidade de vida, prestação de serviços em concreto e em tempo real, de serviço de educação, serviço de saúde, saneamento básico e que as pessoas consigam viver efetivamente felizes. Eu penso que isso é que é importante. Olha, fala-se aqui do facto de não estarem a ser criadas as autarquias, também por ter a ver com as várias interpretações dentro do próprio MPLA. Uns defendem uma posição, outros defendem outras. Não, eu penso que o MPLA está unânime nisto. Quem vi com dificuldades, por acaso, foi a UNITA, em que o presidente da UNITA falava numa data, falava em 2020, e o líder da bancada parlamentar falava em 2019, o vice-presidente da UNITA apresentava uma outra data. Parece que não há sintonia. Penso que o MPLA está confortável nisso. Basta olhar para os pronunciamentos do Presidente da República e o pronunciamento do Secretário-Geral, em que são unânimes de que o MPLA quer que as eleições autárquicas sejam muito antes das eleições de 2022. E aí datas que efetivamente podiam ser feitas. Agora, é muito importante que esta matéria, que é inclusiva, que é estruturante e que vai ajudar à resolução dos problemas de todos os angolanos, seja feita com alguma ponderação, com alguma serenidade, porque normalmente a pressa é inimiga da perfeição. Augusto, acha que há estas contrariedades, contrariedades ou interpretações dentro do próprio MPLA, como eu já disse, relativamente à implementação das autarquias? Acho que sim, e é muito simples interpretar isso. Como dizia, quando o anterior Presidente da República falou que a vida faz nos municípios e depois daí houve um hiato, houve um período em que nada mais aconteceu. Não, por acaso isto é uma imprecisão que disse, e eu não discordei, mas eu lembrei-me agora. Houve atos que foram praticados. Dou-lhe um exemplo. Em determinado momento da nossa economia e da nossa vida política, aos municípios foram alocadas determinadas verbas para irem resolver os problemas. Isto é um dos exemplos concretos. Isto começou no período compreendido entre 2002 a 2016, 2017. Antes nós vivemos o período, aquilo que eu sei que considerou um ano horrível, o período menos bom da nossa economia, mas houve períodos concretos em que determinados recursos financeiros foram atribuídos diretamente a esses órgãos para poderem resolver os problemas da população. Então, dizer que nada se fez e só se baseou no discurso seria manifestamente incoerente. Tito, não confunda a boa vontade com a não é boa vontade, é uma concretização de comandos legais. A concretização são as leis. É uma concretização de comandos legais. Não saiu da cabeça de alguém dizer agora vão terminar a verbas para os municípios. Fez as suas promessas eleitorais e hoje está a dinamizar a questão. Levou ao bom debate menos de 6 meses e a lei vai sair, segundo o Ministro da Administração do Território, sair este ano. Isto é que são ações concretas. Eu não posso estar a dizer e nada a fazer, porque 5 anos é muito tempo. A nossa Constituição é de 2010. Já nem vou mencionar na lei constitucional anterior. Estou só a falar da nossa Constituição de 2010. E houve esse grande ato. A mim me transmite que não só não havia vontade política, como hoje há ainda algumas forças de bloqueio que querem travar esta situação. Só que não se trava o vento com as mãos. Isso é um imperativo constitucional e já vamos largamente atrasados. E falo sobre várias questões. A questão dos transportes, da sinalização, da iluminação. As pessoas sofrem e cada vez exigem mais. E infelizmente a chuva vem expor essas situações. E toda vez que se questiona os administradores, eles dizem sempre a mesma coisa. Quem pôs aqui não me deu nem meios, nem finanças para resolver esses problemas. Coisa que com as autarquias não vai acontecer, porque vai haver lei e vai haver dinheiro para tal. Mas deixa-me só também dizer, essa questão da municipalização, nós já sabemos que algumas tarefas que já estão com os governos provinciais, a questão de alguma de saúde, mesmo da educação primária, já estão com os governos provinciais. Agora, é preciso que haja vontade política, coisa que não houve até agora, porque de uma forma ou de outra, todos os administradores, todos os governadores provinciais do nosso país são centralizadores.
É só ver quando acontece alguma coisa nos municípios, quando um ministro vai ao município, nós nunca vemos administradores locais. Vemos sempre o ministro e o governador. E é isso que tem de acabar, porque o governador não pode ir, não conhece a realidade do dia a dia, vai, num dia aparece e entende como salvador de da alguma pátria. forma, este assunto vai fazer parte do nosso próximo tema. Vamos agora olhar para a chuva que tem caído sobre Luanda. Um coletor de drenagem construído perto de um estaleiro no município de Cacoaco inundou uma fábrica de mobiliário. O responsável do estaleiro esclareceu que a obra teve autorização do INEA. Os estragos causados pelas fortes chuvas na província de Luanda ainda são visíveis. A construção deste coletor de drenagem é responsável pela inundação desta fábrica de mobiliários no município de Cacoaco. As águas do coletor de drenagem chegaram ao interior das empresas, deixando todo o material de escritório danificado e principalmente o material mobiliário já encomendado pelos clientes. A vala dá acesso a um coletor, o coletor não está devidamente dimensionado, a solução não foi a melhor, mas a jusante temos o problema gravíssimo dos aterros, ou seja, existem muitos aterros, estão a tapar cada vez mais o curso natural das águas até ao mar. A produção concluída, pronta para ser entregue aos nossos clientes, ficou completamente deteriorada. São mais de 150 trabalhadores neste estaleiro, cujo responsável assegura que estes não serão prejudicados pelos estragos causados pela chuva. Até o momento, contratualmente, a situação dos trabalhadores está salvaguardada. Não há nenhuma impossibilidade de eles poderem nem sequer interromper ou cessar contratos de qualquer um. Como estão a ver, o trabalho sempre continua. Neste momento, a grande preocupação da empresa tem que ver também com a parte física, devido à perda de 90% da documentação. Todas as informações que nós tínhamos no físico foi tudo para a vida e as UPS, nesse momento, é começar mesmo do zero. Entra a água dentro da carpintaria também já não foi a primeira vez, mas com estas proporções é a primeira vez, sim. O estaleiro tem cerca de 200 mil metros quadrados e nele funcionam várias empresas. Sempre que chove, a limpeza deste coletor é feita pelos responsáveis do estaleiro. As imagens mostram o desespero destes trabalhadores que em tempo de crise temem pela perda da fonte de sustento das suas famílias. Vou começar consigo, Bafa. Sempre que chove, pelo menos com a intensidade dos últimos dias, há mortos, há desaparecidos, há feridos, ruas intransitáveis. Quais são as soluções para o problema da chuva? O que me admira é que não importa o estrago que a chuva fizer, não importa o número de cidadãos que possam morrer quando acontecem estas questões, é que ninguém se demite. E nem ninguém é demitido, nem ninguém é responsabilizado nunca. Isso não é possível. Mais uma razão para evoluirmos para o quadro autárquico. Porque estas pessoas todas estão sempre a lamentar as mesmas coisas, não têm bons planos, boas ideias, mas não têm meios, não consigo pôr as minhas ideias em prática, porque de alguma forma o administrador acaba por fazer sombra e é fácil ver-me. Sempre que chove, quando é para ir resolver alguma questão em particular, aparece o governador. Vai e dá meios e resolve algumas situações, nem que for paliativamente. Mas quando as coisas não têm solução, está sempre o administrador a lamentar. E o administrador, quer dizer, aqui às vezes dá-nos a impressão que os administradores são pluviométricos, só aparecem quando chove. É que nem há buracos nas nossas cidades, mesmo nas estradas, que as valas coletoras estão todas vedadas e não se faz nada. E ninguém é responsabilizado. Morrem crianças eletrocutadas, morrem crianças afogadas. E não estou a falar nessas bacias de retenção, estou mesmo a dizer nas valas. Tem muitas estradas, muitos becos na nossa cidade que acabam por se tornar autênticos rios. E ninguém tem a hombridade de pedir demissão. Ninguém, que eu saiba, nunca foi levado sequer a tribunal por isso. Isto tem de acabar, porque esta negligência acaba por afetar grandemente as nossas pessoas. A segunda coisa é a questão da delimitação. O município de Cacoaco é um dos municípios que tem grandes problemas de limitação. Por exemplo, naquela zona ali dos Molenvos, muitas pessoas ainda não sabem a quem recorrer. Ele tem um problema, a sua casa inunda,
Se ele for à administração de Cacoaco, diz não, isto não é connosco, é com a administração de Viana. Quando vai de Viana, diz não, é com a do Kazenga. E quando é do Kazenga, diz não, isto é com a do Cacoaco. E eles ficam sem saber. É preciso explicar às pessoas, dizer que não. As limitações do município são daqui até ali. Dá um mapa para as pessoas saberem e saberem onde bater a porta para esse administrador não fugir às suas responsabilidades. E caso for provado grave negligência, para essas pessoas serem levadas a tribunal, porque os nossos administradores são pagos com dinheiro do Estado. Os nossos administradores têm que prestar um serviço público às populações onde elas vivem. Se não puderem ou não quiserem, que se demitam. Tito, qual é a tua opinião relativamente às soluções para o problema causado pela chuva? Eu penso que a chave da resolução dos problemas está no saneamento básico. Nós temos problemas muito elevados de saneamento básico e vejo alguma vontade política em serem resolvidos, mas já andamos nisso há muitos anos. E ainda assim, as políticas públicas nessa matéria, algumas continuam sendo as mesmas, mas outras já conseguiram ter algum resultado efetivo. O que eu gostaria realmente é de que problemas dessa natureza não se voltassem a repetir, mas como sabe, nós não temos uma bola mágica que os problemas podem ser resolvidos dia para a noite. O Augusto pensa, por exemplo, que com autarquias locais amanhã, estes problemas já vão deixar de suceder. É que nós podemos fazer um exercício teórico sobre isso. Nós podemos ter autarquias locais amanhã, segunda-feira, e amanhã chover, e mesmo assim vão morrer pessoas, e mesmo assim vamos continuar a ter problemas. Moral da história. Os problemas de Luanda são os mesmos de há muitos anos. É onde eu queria chegar. Os problemas são os mesmos de há muitos anos. O que é que isso demonstra? Demonstra efetivamente que determinadas políticas públicas em determinados setores têm falhado. E logo alguém tem que ser responsável. Quem é que tem que ser responsável? Normalmente são os órgãos que dirigem, os órgãos que levam a cabo essas políticas públicas. Falha-se muito na hora de execução de determinadas políticas. É preciso melhorar. É preciso acompanhar a sua execução. É preciso fiscalizar. É preciso ter responsabilidade política, mas a responsabilidade política muitas vezes não deve culminar pura e simplesmente numa demissão. Há outros níveis de responsabilidade política. E desde descobrir onde é que está o descaminho de dinheiros públicos, desde a responsabilidade civil, se alguém ficou com determinado dinheiro, e repare, quando se pede aqui cadeia para um administrador municipal, isto choca, porque normalmente determinados órgãos não são responsáveis pelos atos que são praticados naquilo que é a sua gestão, desde que não cometam determinados crimes. Então é preciso ter algum cuidado. Agora, é preciso que quem efetivamente, no atual quadro constitucional, quem nomeia determinados órgãos, tenha o poder de fiscalizar, o poder de acompanhar. É aquilo que chama-se uma política de proximidade. A política de proximidade vai consistir em estar lá onde estão os problemas e ter a capacidade de resolver. Quem se sente... O que é que falta? O que é que falha para essa tal política de proximidade? Não, é assim, não é vários governadores o que é que falta para uma política de proximidade. Já passaram cada um sim, cada um tem as suas formas de poder gerir, de poder administrar, de poder prever e de poder solucionar. Tem um novo governador que já foi vice, já andou por aí e efetivamente agora está tentando demonstrar o que é que efetivamente sabe fazer, o que é que poderá fazer. Mas eu, no final do dia, eu quero resultados como cidadão, porque eu vejo os problemas que há. Eu que estou no setor privado, os problemas que tenho quando chove, na hora de ir para uma repartição, na hora de ir para um órgão público, a dificuldade que há no atendimento. Eu sinto estes problemas na minha vida e isto toca na produtividade do país. Se os ganhos de produtividade ou improdutividade de um país, que depois vão culminar na altura em que o Estado vai avaliar até que ponto é um bom país para realizar negócios, isto é que depois torna um país efetivamente inviável. Agora, é preciso que quem efetivamente está lá, e a chuva é daqueles fenómenos naturais que infelizmente nós não podemos controlar, mas nós podemos obviamente mitigar os danos que são causados por ela. Há províncias de Angola em que se chover as pessoas continuam a sua vida. E dou um exemplo, a província de Benguela, a província da Huila, na província do Ambo. Por que é diferente nessas províncias? Benguela, salvo o incidente que aconteceu há alguns anos na zona da Bela Vista, se não me engano. Mas no centro da cidade as pessoas trabalham porque o saneamento básico funciona. Mas tens uma cidade de Luanda que foi concebida para cerca de 500 mil habitantes, mas hoje tem 8 milhões de habitantes. E se nós ainda olharmos para os dados mais recentes, temos muito mais habitantes ainda. Então, qual será o modelo para Luanda?
E é preciso dizer que qualquer modelo que nós pensemos sobre Luanda não deve ser diferente do modelo que vamos pensar para o país. Porque enquanto nós não pensamos país em criar condições nas outras províncias, condições de emprego, condições de estudo, condições de habitabilidade em outras províncias para motivar os jovens a aderirem ou a irem para essas províncias e pura e simplesmente resolvermos os problemas de Luanda, nós não vamos conseguir. Então, e aqui para finalizar, eu penso que qualquer visão de Estado que se tenha, quer sobre as chuvas, quer sobre o saneamento básico, sobre o bem-estar das populações, sobre essas questões, algumas estruturantes que vão efetivamente fazer de Angola um bom país para se viver, porque seremos nós angolanos que vamos em todos os cantos do mundo dizer que o nosso país dá para viver a qualidade de vida. Nós devemos ter uma visão não somente de Luanda, mas uma visão de Estado. E essa visão de Estado deve ser não só apenas pelo partido ou pelo Presidente da República ou pelo Executivo, mas sim por todos os atores políticos, porque somos nós os cidadãos que somos também os corresponsáveis. Somos nós ou alguns que durante o dia ou em qualquer período deitam lixo no chão, não respeitam os sinais de trânsito, vão colocando as suas viaturas muito mal estacionadas. Se todos olhamos para a nossa cidade e a nossa cidade ser concebida para pessoas, que isso é muito importante, e participamos no que diz respeito ao desenvolvimento e a resolução destes problemas, aí sim teremos uma melhor cidade para se viver. Bafa, algumas tragédias que têm a ver com a chuva dizem que têm a sua origem nas linhas de construção, tem a ver com a construção nas linhas de água e também em zonas de risco. Eu lhe pergunto se, quando estas residências surgem nestes locais, falta alguma autoridade das administrações? Deixa-me só dizer uma coisa. Se negligência e muitas vezes, onde morrem pessoas do caminho público não der cadeia, isto é uma grande exaltação à imoralidade. E digo porquê. Porque os administradores têm que ter competência para fazer, para desempenhar a sua função. Se não quiserem, se não souberem ou não quiserem, não aceitam. E agora o presidente João Lourenço veio com um discurso durante a campanha na questão da meritocracia. A pergunta será, onde é que está o mérito? No município onde recorrentemente morrem pessoas, no mesmo local, pelos mesmos motivos, e essas pessoas não são responsabilizadas, o que é que o cidadão comum vai pensar? Que simplesmente não há empatia, simplesmente não há a questão da noção de que o Estado deve prestar serviços públicos ao cidadão. E por isso é que estamos a ver essa campanha desses miúdos que estão a fazer o tal que chama Acabam de Me Matar. Por causa disso. É que eles reclamam nas administrações locais, do Estado, quer no município e nas comunidades, mas não vêm resposta. Então encontraram essa forma de reivindicar os seus direitos. Se não começar a mudar esse quadro, acredita, essas reclamações só vão tender a piorar. E hoje são nas redes sociais, amanhã pode ser em ruas. É preciso mudar de estratégia, porque esta não funcionou. Não só tem rodado um grande número de administradores, como inclusive de governadores. A situação em Luanda parece piorar bastante. Mas só de pior, os administradores têm feito cada vez menos tempo. Antes eram 2 anos de média, 1 ano e meio, agora 1 ano. O último governador acho que fez 1 ano ou pouco mais do que isso. Não pode ser, temos que mudar a nossa estratégia. Para mim, a meritocracia tem que vigorar, tem que haver métricas. Tem que dar responsabilidade e as pessoas têm que saber para as pessoas fiscalizarem esses administradores, fiscalizarem esses governadores. Porque devemos nos lembrar da última vez que houve descalabro da saúde em Luanda. Foi por causa disso. Chuvas e lixo. São os ingredientes para acabarem por entupir o nosso sistema de saúde. Já não falo no nível da periferia, mas inclusive nos hospitais de referência aqui na Baixa da cidade. Nós devemos mudar isso o mais urgente possível. E agora também... Já muito rapidamente, na questão avançar por outro tema. Sim, na questão o Tito dizia da responsabilidade do Estado. O Tito dizia inicialmente a questão da adequação à realidade. Não se pode comparar neste aspecto das nossas infraestruturas, Luanda, por exemplo, com o município da Kissam. Aí sim é que adequar à realidade. É preciso começar a trabalhar no plano diretor.
As pessoas, quando vêm para construir, ninguém no seu juízo perfeito constrói linhas de água. Não põe o seu familiar, os seus maridos, os seus pais em risco. O problema é que não há estruturas, não há planos, ou melhor, não se põe em prática esses planos, esses estudos que tanto falam, e as pessoas acabam por construir onde puder, com todos os riscos que isso pode acarretar. Quando começar a haver seriedade na gestão do município, né? Eu já nem sei agora, já não sei se temos mais a administração de Luanda, porque antes estava o presidente da Comissão Administrativa Tavares e coadjuvado pela Mara Batista. Agora não sabemos as quantas andamos. É disto que falo. Hoje o cidadão não sabe a quem recorrer. O administrador é só um. Luanda é tão grande. Se não houver seriedade na municipalização dos serviços primeiro e eventual evolução para uma autarquia, vai haver cada vez mais pressão no governo da província. Vamos avançar para um outro tema. A proposta de lei de repatriamento de recursos financeiros domiciliados no exterior do país foi aprovada no Parlamento. O diploma da iniciativa do Executivo prevê uma moratória de 6 meses para o regresso do capital transferido de forma ilegal para fora do país. A proposta de lei de repatriamento de recursos financeiros domiciliados no exterior do país cumpriu mais uma etapa para sua entrada em vigor. O diploma, que foi aprovado na Generalidade no Parlamento, está dividido em 2 partes. A primeira diz respeito ao repatriamento voluntário no âmbito de uma moratória de 6 meses a contar da data de entrada em vigor da lei. Os cidadãos aderentes não precisam de justificar a origem dos fundos. O processo de transferência, repatriamento, decorrerá junto do Banco Nacional de Angola, podendo envolver outras instituições financeiras bancárias domiciliadas no país, onde as pessoas singulares ou coletivas aderentes possuam contas de depósito bancário. Garantia de absoluto sigilo das informações e documentos relacionados com a execução da operação de repatriamento, com a possibilidade de responsabilização de quem as divulgar. A aplicação dos recursos em instrumentos financeiros que venham a ser disponibilizados pelo Executivo. Sobre os valores repatriados, não incidirão a aplicação de qualquer encargo tributário ou outro. Com o fim da moratória de 180 dias, as autoridades deverão acionar os mecanismos de repatriamento coercivo dos recursos financeiros domiciliados no exterior do país. Terminado o período de moratória para o repatriamento voluntário, o Estado reserva-se o direito de, através de todos os mecanismos e procedimentos legais ao seu dispor, proceder ao sancionamento administrativo ou penal e recuperação dos mencionados montantes cuja detenção e manutenção no exterior do país resulta da violação da legislação angolana que, ao caso, for aplicado. Para os efeitos dos objetivos acima referidos, é atribuída a competência ao titular do Poder Executivo no sentido de se criar um órgão específico vocacionado à recuperação dos referidos recursos e de outros elementos patrimoniais, bem como estabelecimento de mecanismos de cooperação internacional e participação nos acordos de troca de informação. A proposta de lei de repatriamento de recursos financeiros domiciliados no exterior do país foi aprovada em Conselho de Ministros na reunião do passado dia 7 de fevereiro. Tito Cambains, a proposta de lei foi aprovada na Generalidade, vai agora para a especialidade. A Casa ACE absteve-se nesta votação, alegando que esta proposta de lei precisa ser melhorada e que não devia ser já aprovada, pelo menos em caráter de urgência. Devia-se dar mais tempo para a aprovação desta proposta de lei? Primeiramente, deixa-me tentar aqui esclarecer os nossos cidadãos. Esta ideia de repatriamento de capitais é uma ideia muito antiga e é global. Determinados países, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a própria China agora, e alguns países daqui do Médio Oriente têm feito ou criado mecanismos suficientes para que cidadãos que em determinado período da sua economia não fizeram menção dentro daquilo que são as suas demonstrações financeiras de rendimentos que eles foram adquirindo e os Estados tomaram conhecimento disso e foram perdendo dinheiro.
Porque a ideia de repatriamento de capitais surge justamente por causa disso. Surge da ideia de que, por razões meramente fiscais, alguns cidadãos sintam-se motivados em, através de fluxos financeiros, levar determinados rendimentos para outras realidades. Daí que o nosso executivo, apercebendo-se também deste modelo, tentou criar aqui um mecanismo para que os cidadãos voluntariamente, cidadãos angolanos, pudessem repatriar esses rendimentos. Desde 2010, que há determinados cidadãos e empresas angolanas que têm tido alguma dificuldade de, em determinadas realidades económicas, fazer transações financeiras. Algumas por faltar determinados requisitos, outras por determinadas realidades não compreenderem muito bem o móvel de determinadas operações. E deixa-me, a título de exemplo, em 2011, o último governo do Partido Socialista, na altura dirigido pelo engenheiro José Sócrates, também criou um modelo semelhante ao nosso, que era um modelo de regulação tributária, porque determinados cidadãos portugueses, dentro daquilo que são as suas demonstrações financeiras, enviavam determinados rendimentos para países como Luxemburgo, como a Holanda, que têm as suas zonas fiscais mais favoráveis, que significa que nesses países pagava-se uma taxa de imposto mais baixa. Em Angola, tomou-se em conhecimento, em consideração também este modelo, e chegou-se à conclusão de que a melhor forma de tentar motivar os cidadãos era através de um instrumento jurídico que assegurasse dois valores fundamentais: segurança e certeza jurídica. Segurança na medida em que o cidadão angolano que vai trazer os seus fluxos financeiros para Angola venha com esses rendimentos contribuir para a geração de riqueza em Angola, a geração de emprego em Angola e, concomitantemente, o pagamento de impostos cá. Segundo, a garantia de que este rendimento, quando for colocado para a economia angolana, não será perseguido, não será questionado qual é a sua origem. É um modelo que eu efetivamente acompanho. Acompanho por quê? Porque a questão de repatriamento de capitais tem sido objeto de estudo já há muitos anos e eu tenho acompanhado essas matérias e há aqui duas questões fundamentais. Há determinados países, como o Brasil, por exemplo, em que decidiu aplicar uma taxa aos rendimentos de cidadãos brasileiros que tinham, por exemplo, países como a Suíça, como Malta ou como Gibraltar, e países que decidiram não aplicar taxa nenhuma e motivar, pura e simplesmente, através de instrumentos jurídicos para que os cidadãos trouxessem o dinheiro para os países. O que é que se notou? Notou-se que nos países em que não havia nenhuma taxa, mas sim instrumentos jurídicos que garantissem segurança e certeza jurídica e de forma voluntária os cidadãos trouxessem o dinheiro para essas realidades, conseguiram trazer mais dinheiro. Países como o Egito e a Nigéria, em que também, em princípio, queriam colocar uma taxa ou um imposto, por exemplo, que é a ideia que a UNITA tem. A UNITA, por exemplo, prevê que no seu projeto de que sobre o rendimento que vem, 45 devia ser para o Estado a título de uma sanção e 55 sim que contaria com o cidadão. Nestes países em que seguiu-se esse modelo, conseguiram-se valores muito baixos. E a realidade, para uma realidade da Nigéria, por exemplo, em que só se conseguiu cerca de 280 milhões de dólares. E é muito pouco para uma realidade como a realidade nigeriana. A China, por exemplo, tomou-se conhecimento mas é muito rapidamente. A China, por exemplo, fez um estudo que já saíram cerca de 800 bilhões de dólares da economia chinesa que foram enviados para outros países. Dinheiro este que serviria fundamentalmente para poder desenvolver essas economias. Então, é muito importante que os Estados criem esses instrumentos, mas que, efetivamente, a ideia que o legislador angolano está a seguir, eu sou daqueles que pensam que é das melhores, porque vai, efetivamente, surtir o efeito desejado, que é motivar que esses cidadãos tragam esses rendimentos, que sejam inseridos na nossa economia para gerar riqueza aqui, gerar emprego e, no final do dia, gerar o pagamento de impostos. Esta motivação, Bafa, que se refere ao título, tem também a ver, garante o perdão fiscal, criminal e também cambial para quem traga o seu dinheiro dentro de 6 meses, pelo menos o que está estabelecido nesta proposta de lei. Há contestações quanto a esta falta de penalização. Qual é o seu ponto de vista relativamente a este assunto? Aquelas pessoas que tenham na posição de partidos políticos dilapidado o erário público e que terão agora um perdão. Estava a ouvir atentamente o meu amigo Tito Cambanji. Agora vamos já falar a verdade. Não é verdade que esta é uma questão fiscal, não é? Essas pessoas não mandaram dinheiro lá fora porque queriam, entre aspas, fugir ao fisco, não é? Muitas dessas pessoas conseguiram esse dinheiro de forma ilícita. Isto é claro, isso o Executivo diz e claramente isso é de conhecimento público, por um lado. Então, por outro, existe a necessidade de realmente repatriar esse dinheiro. Mas, do meu ponto de vista,
é outra leviana exaltação e moralidade, o dinheiro entrar, o Estado não ficar com nenhum. As mesmas pessoas que tiraram porem com a mesma facilidade. Quem garante que daqui, se estas pessoas, estas mesmas ou outras, não fizerem a mesma coisa, daqui a 10 anos não terão uma outra amnistia, não terão uma outra janela para importar. Por cidadão comum, ele diz, o sistema é esse, daqui a 5 anos, quando, entre aspas, eu estiver lá, vou fazer a mesma coisa e depois tem de haver de novo uma outra amnistia. Neste caso fala que deveria haver uma separação entre o dinheiro ilícito e o ilícito. Não. Esse dinheiro quase todo na sua totalidade foi ilícito. Isto aqui, deixa-me lembrar aqui o pronunciamento da Casa C, porque a Casa C faz-me lembrar aquela fábula, Arranha o boi, né, que Arranha queria ser boi. Porque não tem ideias. Eu digo isto porque a razão de ser o que se cria este diploma é por razões fiscais, meu caro. E o Executivo reconhece na proposta. Então, e digo-lhe o exemplo. Deixa-me concluir. Dou-lhe o exemplo. Por que é que se vai repatriar? Por uma razão de que estes rendimentos deviam ser apresentados em declarações fiscais. Pelo facto de não terem sido apresentados, é que se vai fazer um repatriamento. E mais, as normas fiscais, nos termos da Constituição, nos termos do 102 da Constituição, não podem ser aplicadas de forma retroativa. E mais, o número 2, a segunda parte do número 2 do 102 da Constituição diz que as normas constitucionais podem sim ser aplicadas de forma retroativa nas situações em que forem mais favoráveis para o contribuinte. E essa situação é aquilo que é a sua ideia, não pode ser ao contrário ou ao arrepio da Constituição. O que vai acontecer é que um cidadão do Kazenga, que é professor, que ganha 30 mil kwanzas, também vai repatriar 2 bilhões de dólares. Ninguém pergunta nada, ninguém diz nada. Esta abertura, tal como estamos a dar, vai fazer com que muitos indivíduos de outras partes do mundo que desviaram dos seus estados de dinheiro vão para Angola e assim lavam. Essas demagogias retiram a seriedade do problema. É uma grande possibilidade. Isso retira a seriedade esta proposta permite. Isto não é sério. Não é sério. Isto não é sério. É tão sério quanto isso. Eu não estou a ver um cidadão a colocar 30 bilhões na economia angolana só pelo facto de Angola existir uma lei de repartimento de capitais. Quando o senhor sabe que para fazer fluxos dessa natureza exigem outros mecanismos. Se nós estamos a lutar para segurar, por exemplo, que nós sejamos reconhecidos como um sistema estável, como um sistema equilibrado, mas é muito rápido. Vamos passar para o minuto de cada um, por favor. Eu estava a dizer... Já muito rapidamente para terminar e depois o seu 1 minuto. É preciso não só que se ponha uma taxa que o Estado receba logo, e segundo, quando o Estado não receber, tem de andar atrás dessas pessoas. O seu 1 minuto, Bafa, já o minuto sem tempo. vai para estas manifestações que os jovens estão a fazer, esta campanha do Acaba de Me Matar. Posso não concordar com a forma que todos eles fazem. Algumas chegam a pôr em perigo a saúde e a sua própria vida. Contudo, entendo que é um recado para o Executivo, principalmente para o Presidente da República. E se o Presidente da República entender o recado, vai conseguir transmitir o recado a esses jovens, porque são maioritariamente jovens, de que ouvi, tomei boa nota e vou tratar daqueles assuntos, principalmente na questão da educação e da saúde, que afeta muito esses jovens. Tito. O meu minuto tem que ver com uma questão que nós vivemos há cerca de 2 anos, que foi o período em que vemos um grande número de cidadãos a morrerem por causa das chuvas. Lembro-me de nos hospitais a falta de medicamentos, várias mortes através da malária e assim sucessivamente. Isto decorreu efetivamente porque o Estado, em determinadas prioridades, foi falhando naquilo que é a relação da satisfação das necessidades coletivas. Eu penso que num momento de chuvas como que estamos a viver, que os serviços de saúde estejam mais prontos, estejam em condições efetivas de poder dar melhor tratamento aos cidadãos para que casos como os que aconteceram não voltem a acontecer. Eu vou agradecer aos dois pela vossa presença. Muito obrigada. Continuação de uma boa noite e boa semana. Obrigado. E termina aqui o Revista Zimbo.